Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, começando a semana na terça dessa vez. Hoje é dia 16 de maio. Bom dia, Carla. Carolina. Como é que tá, Mauro? Bom dia, Isis. Sentiram falta ontem do Dharma? Bom dia, Natalina. Essa é culpa do terno. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Cecília. Como é que tá? Como é que estão? Tudo bem? Conceição de Maria Coelho. Bom dia. Bom dia, Rosa. Já estão de volta para o Brasil, Cecília? Stanley, como vai? Então esse é o terno. Culpa. Com o Tim Bernardes. Ana Karenina, bom dia. Kátia, como é que tá? Bora? Vamos assistir o show do Djavan? Em setembro, já estamos organizando, né, para ir. Então é isso, bom dia a todo mundo, bom dia, Ângela. Estão no Porto. O Porto é muito legal. Fiquei fascinado pelo Porto. O Porto me senti em casa ali. Fiquei... Quando passou pela ponte aquela. Maravilhosa. Bom dia, mãe. Como é que tá por aí? Como é que tá o Paraná? Bom dia, Ana Tereza. Ana Tereza, tu é fogo, hein? Vou te dizer uma coisa, tu não sabe brincar. Que coisa séria. Deitei pensando na organização para ler. Bom dia, Andréia. Como é que tá? Bom dia, Eliana. Então é isso, gente. Um bom dia para vocês todas, todos. Estamos de volta hoje, começando a semana na terça. E ontem eu recebi um presente, tá? E eu não vou dizer que quem tem culpa nisso é a Ana Tereza Barreto. Não vou comentar. Bom dia, Grácia. Mas aí a editora Lúcida Letra enviou esse livro, né? A Ana Tereza, né, envolvida com isso, tem alguma coisa aí que eu estava querendo muito. Olha só, dei uma olhadinha. Ciência e Filosofia nos Tratados Budistas Indianos Clássicos. É um livro que é o primeiro volume. Bom dia, Fred, tudo certo? É o primeiro volume de 4. É um livrão, assim, são 600 páginas, né? E no site da Lúcida Letras já diz assim, não é para iniciantes. Eu discordo um pouco, depende do iniciante aonde. Não é para iniciante budista, talvez quer aprender só sobre o budismo, porque olha o que diz atrás aqui. O presente volume documenta claramente a sofisticada tradição do pensamento científico na Índia. Inclusive as investigações sobre a teoria atômica, a relatividade do tempo, o conceito de múltiplos sistemas de mundos, o desenvolvimento do embrião, a função do cérebro e os micro-organismos no interior do corpo humano. Bom dia, Luana. Bom dia, Tati. Esse é o primeiro volume. No segundo, no terceiro e no quarto, vai tratar... o segundo trata as ciências da mente. O 3 e o 4, a dimensão filosófica do patrimônio budista. Tá? Então, esse primeiro é sobre a ciência e sobre relatividade do tempo, essa coisa toda. Só que acontece que eu acho que poderia mudar ali no site, dizer que não é para iniciante, depende de qual corrente. Porque para a filosofia, para quem é filósofo e estuda filosofia, como eu adoro estudar, vai adorar. Né? Então eu vou ler de uma forma para quem é um leitor de filosofia, né? Um estudante de filosofia. Então essa é a visão, então uma sugestão. Então é um livro para quem curte filosofia, né? Para quem curte também... física, porque vai falar sobre relatividade e outras coisas. Como eu estou estudando a física também quântica com Carlo Rovelli, que é um italiano, isso vai ajudar muito. Então enfim, mas um presente lindo. Chegou ontem, né, já fiquei babando assim na volta. Querem me ver feliz? É livro. O Poder das Dakinis. Nós estamos finalizando esse livro. Esse livro aqui que eu comentei não é um livro para ler no Dharma, né? Claro, não vou ler no Dharma, é um livro para estudo, mas bora lá.
O Poder das Dakinis, com a Micaela Haas, editora Lúcia da Letra. Então é muito legal, né? Muito legal esse movimento. Porque é assim que o Dharma fica vivo, gente. É assim que a estrutura de conhecimento fica viva. É assim que a gente consegue quebrar com algumas correntes. Eu estou estudando também Raymond Williams, que é um filósofo, um filologista, um filósofo do final da década, ali na década de 40, 50, ele morreu em 70 e poucos, e ele vai falar sobre as questões das palavras, né? Como as palavras elas foram usadas de formas equivocadas e foram mudando toda uma corrente de pensamento, as apropriações das palavras pela igreja, pelo sistema político, pelos empresários, e que fizeram mudar os conceitos e as atribuições de cada um no dia a dia. Então, se a gente não estiver ligado no conhecimento, a gente é levado como sabe? Nós temos que estar ligado. E pessoas assim, como essas editoras, né? A Bodhisattva, a Lúcia da Letra, a Bodhigaya, essas editoras, a Grifos também, de alguma forma, assim, um pouquinho, mas sim também, né? Mas principalmente essas três que são envolvidas assim, com conhecimento voltado, com conhecimento de abertura, né? A Boitempo, que é uma baita de uma editora, mas aí é só livros filosóficos e provavelmente de esquerda, né? Então tem uma tendência a abrir esse conhecimento. E isso é muito importante. É muito importante que todos nós tenhamos uma mente muito aberta para entender o que está acontecendo e não sermos levados, principalmente agora com esses chats, né? Os chats agora, gente, se preparem porque está por vir aí. Está por vir algo que não vai ser muito interessante. Vai ter uma ruptura muito grande, vai dar uma confusão muito grande, emocional, mental, educacional. Não é ruim, só que a gente tem que estar preparado. Mentes abertas estarão preparadas. Bom dia, Lu. Então é isso, bom dia, terça-feira, já chego ligado. A rainha das Dakinis. Então a gente vai começar aqui agora com a Kandru Tserin Chodron. Tá aqui ela, tá bem? Isso, o Nietzsche também, né? O Nietzsche também, mas sabe que ele também, mas o Raymond Willis ele vai trazer uma propriedade mais contemporânea, assim, e até para esse nosso tempo de hoje, assim. Mas é uma boa lembrança. A Rainha das Dakinis. Uma homenagem a uma mestra oculta que ensinou por meio de sua pura presença, beleza e exemplo que viveu alguns dos períodos mais dramáticos da história tibetana. Se não me engano, ela é professora, foi mestra do Dzongzar. Ah, tá aqui já, é isso mesmo. Quando o Dzongzar Khyentse Rinpoche, então Dzongzar, para quem não conhece, escreve ali D-Z-O-N-G-S-A-R, Dzongzar. Procurem, vocês vão ver, ele é um fenômeno, assim, ele é extremamente debochado, extremamente rápido. Ele tem filmes, o Pequeno Buda, ele que organizou, ajudou na edição, enfim. Tem muitas coisas dele assim, muito contemporâneas, ele é bem escrachado, assim. Então é um Rinpoche que quebra toda a estrutura. Na arquitetura a gente vai chamar de oxímoron. Então ele vai trazer essa quebra, essa ruptura, essa piada. Então ele quebra com essa estrutura. É um rebelde. E tu estudar, se vocês procurarem na internet sobre a vida dele, o site Siddharthasnet, mas se vocês procurarem Nascido na Artemísia, tá? Artemísia é um local lá, Nascido na Artemísia, ali ele tem relatos que ele foi colocando ao longo dos anos, a biografia dele, a autobiografia dele, através dos relatos ao longo dos anos nas viagens. Ele escreve nas viagens, vai colocando, acho que tem uns 19 capítulos, e vai virar um livro, claro. E aí esse site, em português, está traduzindo, é o site Siddharthasnet Brasil, né? Está trazendo para isso. Vale muito a pena ler, porque vai contando a história dele, a história do Tibete, a história da Índia, a história dos povos.
São capítulos curtos, assim, capítulos de blog, né? E vale muito a pena ler, vale muito a pena ler. Nascido na Artemísia, tá? Dzongzar Khyentse Rinpoche. Quando Dzongzar Khyentse Rinpoche ascendeu, ele tem vários livros. O Guru Bebe Cachaça, é isso, né? Eu nunca lembro os nomes. Ana Tereza, Mauro, alguém aí lembra? Como é que é o nome do livro aquele? É o Guru Bebe Cachaça? Esse livro é lindo. Agora não vou saber onde ele está nas minhas pilhas de livros ali. Mas é um livro lindo. Ele é contemporâneo, é de agora, assim, recém-lançado, faz 1 ano ou 2. Tá? Não lembro, é a editora. Não lembro. Mas é uma editora do Siddhartha Net. O Guru Bebe Cachaça, esse mesmo. Ali o pessoal já confirmou. Muito bacana, vale a pena ler. Talvez eu leia aqui, vamos ver se eu tenho que me lembrar se ele é próprio pra gente aqui, mas eu acho que ele fala muito sobre guru, assim. Não, ele vai ficar muito no guru. Quando Dzongzar Khyentse Rinpoche acendeu a tocha para dar início ao elaborado Puja do fogo, então Puja é como se fosse uma, vamos botar assim, não é bem isso, mas é quase isso, é uma missa, tá, gente? É um ritual, tá bem? Então é um ritual, às vezes ele é mais extenso, às vezes ele é mais curto, e ele pode ser destinado, assim, mas é um ritual. Ele marcou o fim não apenas da vida de uma mulher, mas de uma era. Milhares de pessoas se reuniram ao lado de fora do Lera Biling, o magnífico templo de 3 andares no sul da França, que foi o último lar de Kandro Tsering Chodron. O livro que eu falei para vocês do Raymond Williams, agora eu lembrei, está aqui, ó, é esse aqui, ó. Palavras-chave. A editora Boitempo. É bem isso mesmo, ele é essa capa dura, assim, né? Dura no sentido não tem, não é estética minimalista. Devotos de lugares distantes como o Butão e o Sikkim, seguindo os ritos funerários por transmissão ao vivo nas telas, disseram adeus a uma das últimas Dakinis que viveu no Tibete pré-comunista. Em sua homenagem, centenas de milhares de lamparinas de manteiga foram acesas em locais sagrados como Bodh Gaya e em sua terra natal, o Tibete. Centenas de monges em todas as regiões do Himalaia praticaram intensamente nos 3 meses seguintes à sua morte, em maio de 2011. Não porque Kandro Tsering Chodron precisasse das orações, mas porque a morte de uma praticante altamente realizada marca uma passagem para seus seguidores também. Aí eu estou lendo e também estou pensando outras coisas, né? Porque é uma mente que inquieta. Eu já comentei aqui, mas eu vou comentar de novo. Talvez para algumas pessoas ainda não ouviram, porque aconteceu isso na aula da semana passada do Mindfulness. Aí uma das participantes disse: é normal a gente se sentir quando está praticando meditação como se tivesse, sei lá, por que eu estou fazendo isso e não estou fazendo outras coisas mais úteis, né? Então ela estava sendo muito sincera, e é uma sinceridade que acontece com todo mundo, é uma dúvida que acontece com todo mundo, né? Por que eu estou sentado aqui e não estou fazendo outras coisas? Eu disse, porque foi incutido na tua cabeça que meditar é uma coisa que a gente não está fazendo nada, né? É por isso? É, por isso mesmo. Pois é. Sabe que as palavras, elas têm um poder muito grande, assim. E a palavra negócio, né? Vamos fazer um negócio, negócio já está dizendo ali, negue o ócio. Negócio. Porque quando, eu já comentei isso com vocês, porque quando a gente ia para... Quando a escola, a palavra escolé surgiu, que vem do grego, escolé era um lugar em que não era para justamente ter uma pausa, não fazer nada, ter contemplação, né, abstração. E nunca foi dito que escola era um lugar de estudar e ficar lá preso naquela estrutura. Foi com a Revolução Industrial que surgiu isso. Que a escola tinha que ser um lugar em que tu negue o ócio. Não é para ficar lá de ócio, lá parado e não fazendo nada. Bom dia, Pati, e não fazendo nada. Bom dia, Ângela. É um lugar em que tu tem que produzir. Produzir para quem? Produzir para uma estrutura industrial, pré-industrial, né? Porque aí surge... E nós estamos de novo produzindo. Está acontecendo de novo, né?
com essa infocracia, que é a tecnologia, a gente trabalhando para as redes, mídias sociais e para os chats e tudo mais. Está acontecendo exatamente a mesma coisa nessa era tecnológica, nessa nova revolução, que é a quarta, quinta revolução, né? Então, o que acontece? Quando eu vou para a escola, que mudou, porque agora tem que ser uma produção para colocar no mercado as pessoas, né, produzindo, enquanto os bilionários ficam lá dizendo, eu preciso de pessoas agora que produzam um alfinete, e eu vou fazer uma fábrica na China e tudo mais. Eu preciso de pessoas formadas para isso. Vai lá às universidades montar um sistema de aula, bota um monte de coisa que tem que ter, assim, que não serve para nada, e aí diz assim, muito bem, daqui a 2 anos, 5 anos, 3 anos, teremos esse pessoal ótimo, é o tempo que eu preciso para montar essa fábrica. E aí, monta. É assim. Vai dizer, não, será que é assim? É assim para todas as profissões. Então, negócio, negar o ócio. E aí surge a meditação. Surge a meditação é esse rompimento com isso. Rompe com essa estrutura. Rompe completamente, cria uma cisão. E aí os religiosos vão dizer, não, mas isso é um pecado. Pecado, a palavra pecado vem de pecare, que é um passo em falso, mas um passo em falso em qualquer situação. Não somente em situação em relação a Deus, em relação a afastar-se de Deus, mas um passo em falso aquilo que tu acredita. Então, cada vez que a gente dá um passo em falso em relação à nossa real natureza, eu estou pecando, eu estou em pecare, né? Entenderam? Então, o ócio, e o ócio criativo, né, do De Masi, né, o italiano também, leiam o ócio criativo. Então é isso. As palavras têm uma força muito grande. Por isso a gente deve estudar a origem das palavras. O nome Kandro Tseren Chodron significa literalmente lâmpada da Dakini dos ensinamentos e da longa vida. Fez sentido isso para vocês? Esposa de Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, um dos mestres mais eminentes do século XX, ela era universalmente considerada uma das praticantes budistas supramente realizadas de nosso tempo. Os tibetanos a chamavam de mestra oculta, porque durante toda a vida ela se recusou a ensinar com palavras, mas ensinava por meio de sua simples presença, bom dia, Tael, beleza e exemplo. Sobre as questões das palavras, eu estou organizando, vai demorar um tempo aí, talvez mais 1 ou 2 meses, uma estrutura, porque eu estou organizando uma estrutura de pensamentos e mostrar para vocês aonde nós nos aprisionamos através das palavras no tempo. Eu vou começar com bem longe, assim, vou começar lá na Turquia, vou começar com os gregos, com os romanos, vou ir longe e aí vou trazer cada estrutura de palavra que é interessante para a nossa língua de hoje e mostrar o aprisionamento e o quanto a gente está preso mesmo a isso, e é uma corrente que nos sufoca, só através de palavras. Então vai ser uma fala, uma palestra, não sei se vai ser uma live, porque fica meio enfadonho, mas acho que um curso assim de 2 horas, 3 horas, não sei. Para quem interessar, é aquela coisa do tipo... sei lá. Para quem interessar. Em sua cerimônia fúnebre, seu sobrinho, Sogyal Rinpoche, procura palavras para expressar sua admiração por ela. Não havia ninguém como ela neste mundo. Ela foi a maior mestra, respeitada por todos os lamas. Viveu uma vida exemplar. Uma vida de pura devoção, que era lendária entre os mestres e seus alunos. Quem teve a sorte de conhecê-la foi abençoado. Ele acrescenta, lutando contra as lágrimas. Para mim, ela era minha mãe espiritual, a pessoa mais preciosa do mundo, aquela que eu mais amava. Isso porque no budismo Vajrayana consideramos que o lama e sua consorte são indivisíveis. O centro de retiro de Sogyal Rinpoche, um dos maiores templos budistas tibetanos a oeste da Ásia, está situado em um vale escondido no topo de um planalto de montanha em Languedoc, no sul da França, a menos de 1 hora de distância das agitadas praias do Mediterrâneo. Em anos anteriores, observei essa senhora muito pequena e ligeiramente curvada.
circunambular o templo várias vezes ao dia em seu vestido tradicional envolvente. Então eu já falei sobre essa questão da circunambulação, né? Se vocês forem ao templo budista, tibetano, tá? E principalmente Vajrayana, Tantrayana, né? Ocorre um pouco em outros templos budistas que não sejam Vajra, mas de alguma forma assim, precisa, Vajrayana, Tantrayana, né? Tipo Três Coroas, tá? Sendo bem enfático assim. E vocês verem as pessoas circunambulando o templo, né, em volta do templo, não as pare. Apenas, primeiro tu observa, tá? Observa, a pessoa está caminhando. Aí daqui a pouco ela passa de novo. Não as pare, ela está em prática de meditação. Está acumulando. Então é importante a gente respeitar isso, ter esse cuidado, porque tu vai lá como visitante, quer conversar, daí tu vai ver a pessoa, ela tá com as roupas, né, tá com chuba, tá com manto, tá tudo mais. Então aí tu dá uma observada, será que ela tá caminhando só, né, passeando, né? Mas ela vai estar ali, e provavelmente ela vai estar com um manto, né, um mala na mão, recitando os mantras também, né, escondidinha, não fica mostrando e tal. Entenderam? Assim, tem certas coisas, assim, quando for ao templo, tem muitos cuidados, tem que ter ao entrar no templo, tem questões de disciplinas, assim. De forma meticulosa, ela colocava um pé na frente do outro. Seus olhos, escondidos atrás dos óculos escuros, Chanel enormes, seu braço buscando o apoio de um dos monges Candrola, como era carinhosamente chamada, parecia ter saído de uma pintura medieval. Seu vestido tibetano tradicional, que ia até o chão, era de um fino algodão azul, que os tibetanos aristocráticos usam há séculos. Um chale de seda azul oceano envolvia seus ombros. Seus longos cabelos grisalhos eram presos em um coque coroados com um boné verde flexível, que a princesa Sikkim havia tricotado para ela. Kandro raramente era vista sem ele. A luminosidade do espaço absoluto. Dilgo Khyentse Rinpoche a chamava de a rainha das Dakinis. E embora uma de suas qualidades mais notáveis fosse sua total humildade, após a morte dele, ela recebeu uma cerimônia em sua memória digna de uma rainha. Bom dia, Gabi. Muitos lamas eminentes ocuparam seus lugares em torno sob tendas improvisadas, cercando a estupa branca em forma de sino nas 4 direções cardeais sob o céu azul de setembro. Ao leste, sua santidade Sakya Trizin, o chefe da escola Sakya, junto com sua esposa e filho mais novo, Jana Vajra Rinpoche, sentaram-se na sombra do lado de fora do grande templo de 3 andares para realizar a prática de Vajra Yogini. Eu já fiz essa prática, já fiz esse retiro. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Ela conheceu Kandro Tserem Chodron em Lhasa, no Tibete, em 1955, quando ele tinha 11 anos. Ao sul, de Dzongzar, Khyentse Rinpoche, que é a encarnação do falecido marido de Kandro Tserem Chodron. Então, o Dzongzar é a encarnação do falecido marido dessa figura, né, dessa lama que a gente está lendo. E o Dzongzar é essa figura que eu já falei para vocês, então, para quem está entrando agora, né, que é magistral, assim, do cinema, é um mestre genial, assim, ele é muito interessante de se ler. Ele vai quebrar, vai fazer várias rupturas assim dentro do próprio budismo. A oeste, Sogyal Rinpoche realizava uma prática de purificação, acompanhado por ordem. Esses nomes não vão fazer muito sentido para vocês, alguns eu vou trazendo a atenção, enfim. Ao norte, o filho mais velho de Sakya Tenzin, Ratna Vajra Rinpoche, Ratna Sambhava, né? Ratna. E seus lamas empunhavam vajras e tocavam sinos. Em uma procissão ao redor do templo, uma centena de amigos, alunos e cuidadores de Kandro, todos com oferendas nas mãos. Então, um ritual lindo, assim, né? Uma cerimônia linda. Incensos e violões e flautas, flores exuberantes, tigelas cheias de frutas suculentas. O telhado de cobre brilhante da estrutura quadrática, dourada de 3 andares, brilha ao sol da manhã. Por fim, 8 ajudantes carregam seus restos mortais em um palanquim dourado. Enquanto a longa procissão se aproxima e para à frente da estupa branca, Dzongzar
levanta ternamente seus restos mortais. Envolto em brocado, embalsamado com as soluções tradicionais, seu corpo encolheu ao tamanho de uma criança de 8 anos. A partida de um mestre realizado não é como uma morte comum. Quando soube do falecimento de Kandro, o 17º Gyalwa Karmapa disse espontaneamente: ela não morreu, ela voou. Os budistas acreditam que deixar esta vida é uma oportunidade para meditantes fundirem sua consciência com a luminosidade do espaço absoluto. Uma grande praticante como ela funde a clara luz do caminho que reconheceu durante sua prática na vida, com a clara luz da base que desponta no momento da morte. Explica a Ordem Tobgyal. É como quebrar um vaso. No auge da cerimônia, a voz melódica de Kandro Tseri Chodron ressoa pelas montanhas nos altos-falantes, vívida como sempre. Sua entoação do mantra de Padmasambhava leva muitos dos alunos a lágrimas silenciosas. Os lamas e alunos meditam para fundir suas mentes com a dela, relembrando seu belo espírito e seu exemplo de profunda realização espiritual. Enquanto o fogo arde, os monges evocam sons assustadores dos longos chifres e tocam símbolos. Vocês lembram que eu já comentei sobre isso, né? Longos instrumentos musicais, assim, é realmente estridente, é barulhento, é complicado. Para nós ocidentais é bem difícil ficar perto disso. Para mim, pelo menos. Fotografias de sua vida são projetadas em grande tela, uma última homenagem a uma mulher que testemunhou algumas das vicissitudes das mais dramáticas da história tibetana. Para terminar, as primeiras fotos mostram uma terna adolescente sorrindo para a câmera, com um olhar ligeiramente tímido. Em uma imagem preto e branco, ela segura um ramo de flores, sozinha na vasta paisagem do Tibete. Nesse momento, venta um pouco mais forte e uma rajada suave sopra sobre as pessoas ali reunidas, um precursor de uma tempestade de verão iminente, como se para dispersar a tristeza por sua morte. Então é isso, já começa sobre isso. Vamos fazer uma prática? Para estabilizarmos. Coloque o corpo numa postura ideal para hoje. Deixando que o corpo vá se acomodando, essa postura escolhida, não imposta, gentilmente escolhida. Trazendo a atenção, percebendo para onde a mente se movimenta. Para onde minha mente está sendo levada? Acompanhe. Se a mente se movimenta para um som, acompanhe.
Se a mente se movimenta para a respiração, apenas observe ela observar a respiração. Se a mente se movimenta para as sensações do corpo, apenas observe, vá acompanhando a mente. É a mente acompanhando a mente. Quando a gente perde esse estado de consciência, é como uma criança perdida num shopping. Observem a própria mente. Para quem vai continuar, para os demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam, toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar, todos nós, um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã. Hoje à noite tem aula presencial de meditação e de yoga, e online, para quem quiser. Então, quem quiser participar, fica o convite.